Queria apresentar o professor Dr. Jaiter de Paula. É uma das pessoas que eu mais admiro de pesquisa no Brasil. Tem uma experiência em pesquisa básica, em pesquisa clínica, em pesquisa cirúrgica, realmente excelente. Aproveitem bastante a aula dele, com certeza ele vai trazer bastante informação útil para vocês, porque a experiência prática em pesquisa dele é enorme. O professor Jaiter é professor associado da USP de Ribeirão. Eu tenho um carinho enorme por ele, porque, como eu falei na aula anterior, foi professor, foi da minha banca de doutorado. Foi lá que realmente eu conheci ele melhor e passei a admirar mais ainda. E aqui estamos dividindo a coordenação do curso. É uma honra realmente estar coordenando com você, Jaiter. Ele vai falar um pouquinho sobre os ensaios clínicos, indo além do consorte. E aí depois a gente tem uma aula do Gustavo que ele mesmo vai apresentar, tá bom? Obrigada, doutor Jaiter. Obrigada pela presença e obrigada pela aula. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Bom, enfim, como disse na primeira aula, é um prazer estar com vocês aqui, né? Falar de metodologia para mim é muito gostoso. Só quero ressaltar que a gente nunca sabe tudo, porque as coisas evoluem. Então, sempre corram atrás de novos formatos, novas apresentações, novos conhecimentos, tá? Hoje eu vou falar para vocês, eu vou já colocar a tela aqui para nós. Imagino que vocês devam estar já vendo a minha tela, certo? Isso mesmo, está aparecendo. Tá, ok, obrigado. Então, nós vamos falar de ensaios clínicos, né? Algumas considerações em cima do consorte. Então, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês o que significa um ensaio clínico, né? Então, um ensaio clínico é um estudo que envolve o desenvolvimento de alguma potencialidade clínica, né? Em termos médicos, em termos das áreas biológicas, principalmente, em grande parte eles resultam do teste de novas terapêuticas. Então, fica mais fácil para vocês. Existem algumas pequenas exceções de análise, né? Mas se vocês raciocinarem como um estudo de nova droga, isso fica muito fácil. E como vocês podem ver aqui, o ensaio clínico ele vem desde testes pré-clínicos que acontecem lá na bancada, né? Que começam com o desenho do protocolo, o estudo em célula, depois no ratinho, né? E depois passamos para a fase em humanos, né? Existem várias fases, existem maneiras diferentes de analisar essas fases. Eu queria mostrar nesses dois slides isso para vocês. A parte da pesquisa clínica propriamente dita começa com uma fase inicial 1, que é chamado de busca da dose, ou estudo de segurança, ou estudo de busca da dose, que envolve poucos indivíduos. Esse é um jeito de estudar, né? Então, geralmente 10, 20 indivíduos, aqui coloca até 100, mas geralmente não é isso que ocorre. Uma fase 2 que estuda eficácia e vai ver, então, prova de conceito da droga, muitas vezes já é usado até 100 ou mais de 100 pacientes. Lembrando que na fase 1, dependendo do fármaco, ele ainda não é testado em doentes, ele é testado em indivíduos saudáveis. Na fase 3, a gente compara a eficácia, geralmente, com as drogas que são padrão ouro, e aí sim você tem estudos que envolvem mais de um centro, com mais de 1000 pessoas. Isso tudo é analisado e é colocado em prática para as outras fases, né? Fase 4, então, você continua testando, aplicação comercial, diferenças em vários lugares do mundo e assim por diante. Uma outra forma de ver, só um segundinho, é isso, olhar dessa forma. Então, a gente tem os estudos laboratoriais, que eles às vezes demoram anos, muitas vezes são mais rápidos, mas isso é exceção. O estudo de segurança já em humanos, né, na casa aí de dezenas de pessoas, de segurança fase 1. A gente tem, então, depois estudo da dose, né, igual vocês viram lá, que às vezes a dose é estudada na fase 1 também, mas ele é muitas vezes estudado na fase 2. Aqui o exemplo, por exemplo, o Bimatoprost SR, né? E depois, na fase 3, a gente vai ver eficácia, ou seja, o quanto ela é eficaz para aquela doença. E a efetividade, ela acontece na fase 4 ou após mesmo sem estudos desenhados de maneira prospectiva pela própria empresa, se for uma empresa farmacêutica, por exemplo, né?
por que precisa se fazer ensaios clínicos e por que os ensaios clínicos vêm evoluindo em termos de qualidade, né? Esse estudo aqui é um estudo do professor Atala, que é bem interessante, que fala de revisões sistemáticas, as quais são baseadas grandemente nos ensaios clínicos, então vai ser falado pelo professor Gustavo na sequência, mas eu queria ressaltar o que está marcado aí para vocês em vermelho, que quase 50% das revisões dos ensaios clínicos não mostra evidência suficiente para conseguirmos fazer uma recomendação do uso ou não uso, por exemplo, de uma droga ou de uma nova terapêutica, né? Então, isso fica explícito aqui, se vocês olharem esse gráfico, né, vocês vejam que a maioria das intervenções estudadas nessas revisões, elas parecem ser benéficas. Isso significa, talvez, que nós estamos só publicando trabalhos com resultados positivos, é uma maneira de se ver, mas existem outras formas de se ver isso, né, nós vamos discutir. Mas vejam aqui do lado esquerdo, imagino que, deixa eu só colocar o pointer aqui para nós, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, quase 48% desses estudos, eles não mostram evidência suficiente, e muitas vezes essa evidência não é mostrada por falta de qualidade. Então, o consorte, ele veio, né, desde 96, são protocolos consolidados para se reportar, para se escrever ou se fazer os ensaios, os trials, né? Então, ele é a base para qualquer ensaio comparativo, particularmente se dizendo aí para os estudos clínicos em humanos, né? E ele envolve várias fases, igual nós vamos comentar agora para frente. Eu queria passar rapidamente aqui, né? Quer dizer, o consórcio, ele não é só ensina você a fazer aquele protocolo legal, ele ensina você a ter cuidados desde lá do início da programação, que vão ser importantes para todas as fases do estudo, inclusive a escrita final. Então vejam que desde como aceitar ou colocar os autores, o desenho do estudo, vários pontos do método, que nós vamos falar alguns deles aqui, como apresentar os resultados, isso aqui eu vou passar mais por cima, porque nós vamos ter algumas aulas que vão falar de números, gráficos, etc. As conclusões, o registro do estudo e o financiamento, né? Quais são problemas básicos? Assim, talvez eu quis colocar aqui talvez os dois maiores problemas, e isso está diminuindo, quer dizer, esse aqui é um relato de uma revisão de 2008, que mostra que as principais alterações nos ensaios clínicos, eles influenciam na estimativa do efeito. O que é a estimativa do efeito? Quando tem uma droga A e B que está vendo uma variável, a diferença do efeito é a diferença que eu vejo naquela variável. Por exemplo, uma droga antipertensiva, eu vou ver a diferença na PA. A estimativa do efeito é isso, quanto que eu consigo estimar o efeito. E a gente precisa fazer cálculos, por exemplo, de cálculo de amostra, etc., no começo, para eu estimar esse efeito. Mas alguns pontos do protocolo, eles podem alterar esse efeito, podem fazer com que essa diferença seja artificialmente maior ou menor. Vejam que problemas de alocação e de aleatorização que nós vamos falar podem fazer com que se tenha uma estimativa de efeito até 30% maior e um mascaramento ruim ou não realizado até 25% maior. Ou seja, potencializa o efeito positivo, né? Então, vamos lá. Randomização. Randomização, ela é sinônimo de aleatorização. Randomização é um anglicismo, né, que vem de random. Então, é uma aleatorização, ou seja, é a chance do indivíduo estar num grupo de tratamento ou controle, né, como se fosse jogar os dadinhos. Essa chance tem que ser igual, né? Então, tem que ter imprevisibilidade na distribuição, deve-se buscar o equilíbrio no grupo e ser um método simples ou que o pesquisador domine bem. Existem alguns tipos de randomização usados nos ensaios clínicos. O mais simples é o que vocês é meio intuitivo a todo mundo, quer dizer, cara ou coroa, aqueles programinhas, tem desde Excel até programas de estatística que fazem a aleatorização. Ela pode ser restrita ou bloqueada, que ela vai bloqueando em determinado grupo para que eu tenha uma taxa de alocação, de colocação de indivíduos em um grupo e outro que ficam com grupos com tamanho iguais ou parecidos. Pode ser ainda estratificada, quer dizer, às vezes eu estudo várias faixas etárias, homem e mulher, então eu posso fazer uma randomização que obedeça essa distribuição de grupos. E ainda pode ser uma randomização com minimização, que eu vou fazendo, o programa faz isso para a gente, ele constrói de tal maneira que ele induz um pouquinho para um grupo, depois ele induz um pouquinho para o outro, mas não desobedecendo de forma real a questão de ser aleatório, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso, a diferença de randomização e a alocação. Isso está dentro de alguns steps, né, de passos do consórcio. Então, esse aqui, por exemplo, é um box do consórcio. Algumas dessas figuras em cinza que vocês veem, eu tirei do artigo do consórcio. No final, eu tenho o link, mas isso aqui vocês podem digitar no Google, colocar Equator,
né? O professor Augusto vai falar isso lá para frente para vocês, dos vários protocolos que se tem no Equator, mas o Consort é um protocolo que está lá, tem um PDF, vocês podem baixar. Então, esse aqui é um desses aí. Às vezes, a gente não aloca só em 2 grupos. Às vezes, a gente usa múltiplos grupos. Às vezes, a gente usa fatorial, quando eu tenho possibilidade de interação de tratamentos. Aqui eu estou citando o exemplo do AGES, que é um estudo para glaucoma, no qual tinha um braço de estudo que o indivíduo sofria uma sequência de argônio, trabeculectomia, no outro trabeculectomia, argônio, trabeculectomia, né? Então, eu tenho interação de tratamentos. E ainda eu tenho crossover, que eu posso ter 2 ou mais tratamentos e eles podem se intercambiar. Então, um grupo, a partir de um determinado momento, ele muda aquele protocolo de tratamento, invertendo, inclusive, até algumas vezes com placebo. Tá? Então, qual a definição, então, de mascaramento, né? Então, para a gente ter uma boa alocação, quer dizer, nós podemos ter cobertura, mascaramento, cegamento. O professor João Marcelo disse que, por questões meio óbvias, a gente não usa em oftalmologia muito duplo cego, né? Então, a gente não usa cegamento, a gente usa duplo mascarado, ou os grupos foram mascarados. O que é ser mascarado? A aplicação do tratamento não é sabida pelo examinador, pelo pesquisador, após a randomização, né? Então, foi randomizado, o indivíduo já está naquele grupo, ele está recebendo ali o remédio. Se ele não sabe, o pesquisador não sabe, é duplo cego, né? Pode ser simples, pode ser duplo, pode ser triplo, quando o analisador do dado também não sabe. Então, o paciente pode ser mascarado, o examinador, o analista, o processador de dados. O que isso ajuda? Ajuda a evitar o viés de desempenho. Lembra que eu falei para vocês que isso pode interferir no efeito da estimativa do efeito? Tá? Então, por isso que se faz o mascaramento. Qual a diferença de mascaramento para ocultação da alocação? Né? Esse é o termo em inglês. Lá é feita, como vocês podem ver, quer dizer, não se sabe qual o tratamento, quer dizer, após a randomização. Aqui, o pesquisador não sabe durante a randomização. Quer dizer, o envelopinho que chega para o indivíduo, a alocação, ou seja, para que grupo que ele vai, não é sabido pelo pesquisador. E nem ele sabe qual que é aquele, nem qual vai ser o próximo. Tá? Isso evita o viés de seleção, ou seja, não vai ter problemas de seleção dos indivíduos. Tá? Bom, passando para a apresentação dos resultados, nós temos que, uma coisa antes até de falar da apresentação dos resultados, a gente muitas vezes tem que entender e já escrever antes, né? Aqui são os 2 mais comuns, existem variantes desses 2, tá? Que são a forma de análise dos dados dos indivíduos que foram entrados. Então, a gente tem o intention to treat, que é a intenção de tratar, e pelo protocolo. Tá? O que significa cada um desses? O pelo protocolo é aquele que vocês imaginam de um projeto perfeito. Ou seja, o indivíduo ele entra num grupo, ele só vai ser analisado se ele percorrer todo o protocolo perfeitamente e chegar no fim do estudo. Se ele morreu, se ele errou, se foi um erro de inclusão, etc., e foi descoberto no meio, esse indivíduo é excluído. O intention to treat tem várias estratégias, mas uma delas, por exemplo, é considerar os dados do indivíduo no último dia que ele participou do estudo, que ele foi retirado por algum motivo, mesmo que ele não tenha chegado até o fim. Tá? Então, essas são 2 coisas que vocês têm que tomar cuidado, porque vocês imaginam que o intention to treat é mais voltado a mostrar a vida como ela é. Porém, nós vamos ter, às vezes, pessoas que tiveram uma droga que tem efeito mais no início do que depois de 1 ano, por exemplo. A gente vai ter, às vezes, um resultado maior, né, uma magnitude de efeito maior, se a estratégia de estudo para aquele grupo de tratamento foi usada a estratégia de intention to treat. Tá? Muito bem, as tabelas, a gente sempre apresenta a magnitude do efeito. O que é isso? O effect size. Depois vocês vão ver na aula de meta-análise e revisão sistemática, que talvez o Gustavo vai falar um pouco disso. Mas isso aqui é o quanto foi positivo o efeito. Então, aquele exemplo da pressão arterial, né? Qual foi a diferença na pressão arterial média? Né? Então, se foi grande, tem um efeito maior. Qual a precisão? Teve gente que não mudou nada, a gente mudou muito, quer dizer, vai ter um desvio padrão alto, a gente gosta muito do intervalo de confiança. Tá? Aqui não é um curso de estatística, mas representa um pouco melhor a distribuição daquele efeito. Né? Às vezes é interessante saber números absolutos, como quando a gente tem frequência de achados. Né? Por exemplo, 34 de 67 apresentaram abaixamento da pressão arterial. E ainda a descrição numérica, de preferência, ou até com algum detalhe subjetivo, se necessário, como em outras áreas do conhecimento, como psicologia, etc., e assim como as complicações dos efeitos adversos.
Muito bem. Passando para a parte da gente discutir, aqui é uma aula que eu faço em 30 minutos, então a gente vai pescar as coisas principais aí dos ensaios clínicos, né? Então, na discussão, quando eu vou já partir para... E aí eu tenho que não só pensar na discussão, gente, isso eu falo que é um exercício que todo aluno ou toda pessoa que está começando a fazer pesquisa deve fazer. Não adianta você ter uma excelente ideia e você pensar num excelente protocolo. Mas até para pensar num excelente protocolo, você tem que imaginar como vai ser as suas conclusões. Como seria uma discussão? O que você espera? Então, tem que fazer um exercício de abstração, né? Eu tenho que tentar imaginar o futuro. Não é ser médium, né? Mas eu tenho que tentar imaginar, se o resultado for assim, como que eu vou discutir? Né? Eu vou discutir falando que teve muita limitação, e aí você começa a cair na realidade. Vai olhar que o seu instrumento não é muito bom, você tem uma limitação local, que você não consegue chamar o paciente com essa ou aquela característica. Tá? Mas vamos lá. Na hora que a gente já vai fazer isso realmente, que nós já temos resultados em mãos, nós vamos apresentar esses resultados. Nós vamos tentar explicar nos próximos parágrafos da escrita da discussão do artigo o que representou e quais seriam as justificativas ou os mecanismos que explicariam, né, esses resultados, assim como as críticas, né? Quais as limitações que houve e assim por diante. E, por último, fazer um exercício de falar quais seriam as implicações das descobertas que vocês fizeram nesse artigo. Além disso, o próprio consorte coloca como os itens, e isso tudo é numerado, tá, no consorte, como os itens 20, 21 e 22, limitações, bias, imprecisões de diferentes análises, se há ou não a possibilidade de fazer a generalização dos achados e se há benefícios ou malefícios desses resultados. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, em termos de limitação e bias, primeira coisa, será que a droga, será que o tratamento, será que a cirurgia, a terapia que eu estou aplicando, ela seria potencialmente diferente em outro grupo, se eu estivesse em outro país? Além disso, quais são as limitações, ou seja, que geraram, né, a imprecisão das minhas medidas, no caso do glaucoma, né, quais as dificuldades ou as limitações no diagnóstico, de pareamento. Vou dar um exemplo aqui de glaucoma, quer dizer, muitas vezes a gente faz estudo, eu estou com um estudo agora, nós estamos com esse problema. Nós temos já quase fechado o número da amostral, mas o grupo de glaucoma, ele insiste, entre aspas, em ficar com uma média de idade maior do que o grupo controle. Por que é isso? Porque é difícil fazer, né, uma senhora de mais idade, que não tem problema visual nenhum, comparecer à clínica e fazer uma série de exames que eu preciso para o meu estudo. Esse é um exemplo típico. Tá? Lembrar que o P de probabilidade, que aquele P menor que 0,05, né, ele significa importância, ele mostra a probabilidade daquilo ser real, né, mas se basear no intervalo de confiança pode ser, às vezes, vantajoso. E mais ainda, nem sempre, mesmo o intervalo de confiança, ele vai demonstrar importância clínica. Isso é típico, por exemplo, em estudos, vou falar glaucoma, que eu trabalho com glaucoma, nos quais você vê efeitos sobre a pressão intraocular. Se você tem um método que às vezes varia 2 milímetros de mercúrio e você observou, né, com um P altamente significativo, uma mudança de 3 milímetros de mercúrio, qual a importância clínica desse tratamento? Sendo que eu tenho pacientes que precisam abaixar 10 milímetros de mercúrio. Então, fica aqui essa discussão aí dessa limitação. Ainda, cuidado nas análises multivariadas, né? Análise multivariada é muito legal, mas se você tem um N pequeno com muito subgrupo, acaba com a sua análise, tá? Muitas vezes, então, você tem que selecionar fatores, agrupar, né, indivíduos nesses fatores que você precisa e escolher baseado em fatores que podem ter maior intercorrelação ou que expliquem melhor a doença dentro da sua fisiopatologia. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de diferentes análises. Existe um paradoxo que chama paradoxo de Lewis-Simpson. Esse exemplo aqui eu montei para vocês, tem na internet também, de cálculos renais. Então, tem um tratamento A, que dá um sucesso de cálculo renal de 78%, 273 em 350 pacientes. E um tratamento B, que dá um sucesso de 83%, 289 em 350 pacientes. Se atentem a isso. Vejam que o tratamento B tem uma chance de sucesso maior. Se eu quiser dividir os cálculos renais por tamanho do cálculo, então pedra pequena e pedra grande, né? Então aqui veja, ó, ambos, então aqui embaixo, né, 78 e 83, é o resultado primário. Mas, se eu usar o artifício, e aqui, esse artifício pode ser usado de maneira assim, não é querer ser malandro, né, para
Evidenciar um tratamento que eu quero. Isso aí vem toda a análise crítica que nós queremos que vocês tenham no final do curso. Então, se eu picoto, se eu subdivido por uma variável que eu quero, eu posso ter resultado completamente diferente. Então, vejam que os números são iguais. Se eu somar aqui 81 com 192 vai dar 273, mas o tratamento A, nesse caso, ele passa a ter 93% de sucesso para pedra pequena, porque ele funciona melhor para pedra pequena. E aqui, como o número de pessoas que foram alocadas no tratamento B para pedra pequena é muito grande, eu tenho um número de resultado bem legal, mas é um pouco menor. E algo parecido acontece aqui, de novo, quando eu tenho para pedra grande, por uma questão de, por exemplo, erro ou subdivisão intencional ou errada dos grupos. Então, vejam que com essa subdivisão, o tratamento A, seja para pedra pequena ou para pedra grande, eu posso concluir que ele é melhor. Mas, se eu pego da maneira compilada, o tratamento B é melhor. Então, isso tudo são coisas que vocês têm que tomar muito cuidado. Em termos de generalização, validação, é muito interessante ter a validação interna do estudo, quer dizer, quantos por cento dos pacientes recusaram o tratamento, quais foram os problemas, quer dizer, talvez coisas mais subjetivas, mas pode-se usar o NNT, que é o número necessário de tratamento, o número necessário para o tratamento para se ter um efeito adverso. Isso dá uma boa noção para a gente do quanto aquele tratamento é difícil, ou quanto aquele tratamento ele é raro para gerar um efeito adverso. Tá? Além do mais, a gente tem que ver as circunstâncias do estudo. Às vezes o estudo é tão fechadinho, tem um desenho tão bonito, mas é um grupo tão seleto de pacientes que aquilo ali é muito difícil de generalizar. Então, eu tenho difícil de generalizar pelos grupos, pela dose, pelo tempo, pela presença maior ou menor de comorbidades. O nível de atenção à saúde, eu estou no nível primário, eu estou num hospital de altíssima referência, né? E outros outcomes que podem estar juntos, ou seja, outros desfechos que estão juntos e não foram estudados. Acima de tudo, tenham um bom senso, tá? Quem quiser ver um pouquinho mais disso para ver uma avaliação, estudar essa avaliação qualitativa, essa é a referência aqui do BMC Medical Research Methodology, é bem interessante, vocês podem olhar na internet, é um artigo de 2006, mas é bem legal, ele está aberto. Detalhes finais, registrar, para a gente ter até o acesso ao protocolo completo, tem muita gente que publica o protocolo completo, financiamento, né? E trials que não são baseados diretamente em 2 grupos, né? A gente tem trials com mais isso. Então, o registro prévio e o acesso ao protocolo nos permite, hoje em dia, publicação parcial. Eu posso publicar parte disso, né? Eu posso demonstrar os desfechos de interesse que eu quero. As pessoas que vão olhar o teu projeto, vão procurar sobre ele, vão ter acesso aos detalhes dos métodos, inclusive pacientes que se interessam em se inscrever, né? E as análises, naquele momento que você registra, ela pode ou não ser baseada em intenção de tratar, geralmente se coloca o protocolo ali, e com ou sem algumas adequações já descritas, e podem essas adequações serem feitas no futuro dentro do próprio registro. Tá? Aqui, você tem um exemplo de um estudo no Clinical Trial, acho que a Carolina falou sobre isso, né? E aqui a gente tem no Brasil o REBEC, a plataforma REBEC, que vocês podem também, só colocar REBEC, no Google, que vai aparecer o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, que também vale, inclusive fora do Brasil. Tá? Eu só queria falar 2 coisas de financiamento. O financiamento é interessante, ele faz gerar boa parte da pesquisa no mundo, e aqui eu estou dizendo mais financiamento privado, né? Mas a gente sabe que, bom, esse estudo de 2006, né, que foi uma revisão da Cochrane, mostrou que os trabalhos, 2006, né, que foram apoiados financeiramente pela indústria foram de menor qualidade, né? Além disso, eles foram menos transparentes, né? E tiveram menos reservas, ou seja, cuidados, talvez, com a metodologia e com as limitações, a explicitação das limitações dos seus próprios estudos. Então, falando para a gente que talvez a gente tenha que ter um pouco de cuidado com pesquisa aprovada, desenvolvida por empresa. Eu acho que isso está mudando, e acredito que sim. Tanto é que esse estudo aqui de 2003 do British Medical Journal também mostra com um odds ratio de 4, quer dizer, 4 vezes mais chance de um estudo que foi financiado por indústria ter resultado favorável. E uma das coisas que se pensa, não vamos pensar só em manipulação, né? É o underreporting, quer dizer, o file drawer effect. Ou seja, a indústria faz, não deu resultado, ela não quer gastar dinheiro, tempo para publicar que aquele sal, aquela droga não deu resultado. Ela simplesmente ignora, porque vai gastar menos dinheiro com isso, né? Aí vocês vejam aqui
que uma coisa importante, que é uma revisão agora desse ano, que vocês podem pegar, esse é o título, mostra que, que os interesses, o que acontece? Às vezes, as indústrias, elas têm estudo de mercado e elas investem em financiar estudos que vão gerar dividendos futuros para elas. Então, o que esse artigo conclui é que os interesses das corporações, aqui no caso, talvez, dando o exemplo da empresa farmacêutica, né, eles estão dirigindo, estão dando direcionamento das agendas de pesquisa, ou seja, dos temas a serem pesquisados, muitas vezes fora do interesse de saúde pública. Tá? E ele adianta que as entidades e os governos, enfim, e até ONGs, né, deveriam financiar indústrias pesquisas, né, inclusive ensaios clínicos, que sejam voltados a problemas com menor interesse econômico e que estão sendo, talvez, deixados de lado pela indústria farmacêutica, mas que tem importância epidemiológica. Bom, então a estruturação de uma discussão, ela mostra os resultados, explicações, mecanismos. A gente compara com estudos prévios, preferência se tiver uma revisão sistemática ajuda bastante a gente a fazer as limitações e a gente termina fazendo um parágrafo de conclusão do próprio resultado, né, falando o principal efeito e impacto. Era isso que eu tinha para falar, né? Eu acho que eu devo estar no tempo, eu estou sem aqui o reloginho, mas fico aberto a perguntas de vocês e se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão nós vamos já apresentar o professor Gustavo Viane, que já está online aqui conosco. Eu não estou olhando o chat, Carol, mas tem alguma pergunta específica? Não, né? A gente pode fazer no final. Né? Pode ser no final, né? Acho que foi excelente, Jaiter. Na segunda-feira, fizeram uma pergunta em relação à randomização. Se a gente poderia usar o número par e ímpar do prontuário do paciente ou alguma coisa de ímpar e par pré-determinado. A gente sabe que a gente tem alguns problemas de randomização, né? Quando a gente deixa uma coisa fixa, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Não é o ideal, né? O ideal é você ter... O ideal mesmo, gente, hoje é tão fácil, você coloca no Google isso, né? Não precisa nem ter um pacote estatístico muito elaborado. O ideal é usar um programa que é completamente objetivo, afastado de qualquer possibilidade de viés do pesquisador. Então, a minha sugestão é assim, se você fizer o cara ou coroa com muito cuidado, né, com 4 ou 5 testemunhas, aí até vai. Mas você pode ter erro de balanço, igual disse, dos grupos, né? Enfim, diversos outros erros. Então, é melhor pedir ajuda para o universitário ou tentar alguns desses programas que, inclusive, alguns são grátis, né? É fácil de fazer na internet, né? Quando vai para pesquisa fora do ensaio clínico, muitas vezes aí pesquisa comunitária, o João mesmo falou disso, ele mostrou um exemplo lá que, não sei se vocês já tiveram, mas ele mostrou um exemplo de cálculo amostral, no qual se tem que levar em consideração, por exemplo, num estudo comunitário, os clusters ou as regiões de uma cidade, de um bairro, de um país, né? E isso tem peso também. Então, não é simplesmente calcular como se calcula para 2 grupos. Então, se o estudo é um pouco mais complexo, vale a pena pedir ajuda de alguém que tem experiência, porque talvez sozinho, mesmo com pacote grátis, vocês não vão conseguir. Se o estudo é mais simples, eu ainda assim indico ter, no mínimo, um operador aí que é independente, no caso, um programa fazendo para você. Não é difícil. Excelente. Acho que o chat funciona muito bem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode seguir e no fim a gente responde tudo, né, Jaiter? Acho que sim. Tá Ótimo. bom, muito obrigado, Carol. Vou aproveitar aqui então, dar boa noite ao professor Gustavo Viane. Gustavo é, além de tudo, além de ser uma pessoa formidável, um amigo pessoal, né? Amigo mesmo de uma estrada já razoavelmente longa, né, Gustavo? O Gustavo ele é professor assistente aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele trabalha ele é especialista em radioterapia, né? Trabalha na oncologia com radioterapia. E ele, acima de tudo, é muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E é uma pessoa que é autodidata. Então, boa parte de tudo que ele vai falar para vocês e a expertise que ele tem em estatística
acho que eu posso dizer, né, Gustavo, praticamente autodidata, né? Mais ou E menos. ele tem muita experiência no que vai falar. Gustavo, boa noite, obrigado. Pode ficar à vontade para a sua Boa apresentação. noite, Jair. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e um prazer falar de meta-análise, que é um tema, você sabe disso, que a gente já tem uma parceria não só com você, com o Eduardo, com todo o grupo da Oftalma aí de longa data, e é um assunto bastante interessante e quente. Eu vou já compartilhar a minha tela, ver se está dando tudo certo aí. Vamos ver. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Ainda não, Gustavo. Espera aí, então. Deixa eu compartilhar. Foi? Tá indo agora. Então tá. Isso, tá tranquilo. Foi? Tá direitinho? Sim, perfeito, pode começar. Então tá. Como o Jaiter já me apresentou, né? Eu sou docente do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia. Eu vou apresentar para vocês algumas noções gerais de revisão sistemática e meta-análise. Como tópicos gerais, eu elenquei aqui alguns, né? Dentre eles, a gente vai abordar qual a diferença da meta-análise para revisão sistemática, revisão narrativa, o que de fato é uma meta-análise, por que fazer ou ler uma meta-análise, qual o sentido em fazer isso, quando ela surgiu e o seu desenvolvimento, quais os tipos de meta-análise e quando fazer uma, e como fazer, analisar e utilizar uma meta-análise na prática clínica. O ponto fundamental para a gente começar a entender a meta-análise é entender o que é uma revisão sistemática e a sua diferença para uma revisão narrativa. A revisão sistemática, ela é um tipo de estudo que procura responder uma questão específica de uma maneira estruturada, onde a fonte de pesquisa seja ampla, com uma pergunta explícita, uma forma de seleção dos estudos estruturado, com uma metodologia totalmente reprodutível, né? Uma avaliação crítica e rigorosa dos estudos, aonde você consiga produzir uma síntese qualitativa e ou quantitativa, dando como produto final um material de alta confiabilidade. E qual é a diferença fundamental entre a revisão sistemática e narrativa? A narrativa, acredito que todos que estejam aqui assistindo o webinário já tenham lido alguma revisão narrativa, e a revisão narrativa, ela geralmente aborda um tema amplo, aonde o autor vai buscar as fontes que ele conhece, então isso traz um bias de seleção, né? Também não especifica e nem coloca alguns parâmetros para utilização de estudos, e isso faz com que a avaliação desses estudos seja variável, subjetiva, dando uma síntese qualitativa com baixa confiabilidade. A segunda pergunta que vem em mente é qual é, né, a diferença ou a relação que existe entre revisão sistemática e meta-análise. Eu diria que a meta-análise, ela nada mais é do que um subproduto da revisão sistemática. Ou seja, ela se vale de toda a estrutura metodológica que a revisão sistemática implementa, mas ela vai além, porque ela não para na síntese qualitativa. Ela evolui e vai para a síntese quantitativa, com um adendo. Ela usa como base dos cálculos os estudos. É óbvio que indiretamente os estudos utilizam os pacientes, né? Então é possível você fazer inferência dos estudos para os pacientes. A meta-análise, ao contrário do que muita gente pensa, ela é recente, ela não é antiga, né? Mas nos primeiros registros, o matemático e estatístico Pearson foi um dos primeiros a tentar combinar estudos. Mas na época ele não tinha recurso matemático e nem software para conseguir combinar estudos com desenhos similares, fazendo comparações entre intervenções e resultados terapêuticos semelhantes.
O Fisher também foi outro grande estatístico matemático que tentou combinar estudos, mas também não obteve sucesso. Na história da meta-análise, Glass foi o primeiro, que é um pesquisador de Harvard da área da psicologia, foi o primeiro a publicar um artigo científico cunhando o termo meta-análise. De 76 a 92, tiveram algumas grandes meta-análises, principalmente na área médica e no setor, na área de cardiologia, mas a meta-análise sofreu um grande boom, um grande impacto positivo, foi com a fundação da Cochrane, né, pelo Ark Cochrane, em 1992, onde ele estabelece os parâmetros, aí, os guidelines para se realizar, né, confeccionar uma revisão sistemática e produz aí um software aonde a análise estatística facilitava bastante a análise estatística. De 92 para cá, a meta-análise sofreu um grande boom por conta dessa facilidade, né? E atualmente a gente vive uma nova evolução aí dentro das meta-análises, que é a relação com a network meta-análise, né? Que é considerada aí uma evolução da meta-análise tradicional, aonde é possível fazer comparações indiretas entre os estudos. Basicamente, a meta-análise pode ser dividida em meta-análise de estudos publicados ou meta-análise de dados individuais de pacientes. A diferença entre elas é que meta-análise de dados individuais de pacientes é um modelo de estudo, um tipo de estudo de meta-análise mais raro, porque você precisa da disposição dos autores de ensaios clínicos com desenhos similares. Nesses estudos, os autores eles combinam, né, os bancos de dados, homogeneizam para produzir um metadado. Então, são estudos que existem, obviamente, mas eles são mais raros. O mais comum é a meta-análise de estudos publicados, que pode envolver estudos observacionais. Esses estudos observacionais podem ser, né, estudos comparativos ou estudos de corte com um único braço. A mais, que tem maior valor e menos viés e maior confiabilidade, é a meta-análise de ensaios clínicos, porque ensaios clínicos é o modelo ideal, né, de estudo para estar investigando e respondendo questões relacionadas à intervenção. E mais recentemente, nos últimos 5 anos, apareceu aí a Network Meta-análise. E qual é a grande vantagem da Network Meta-análise? É que se você tiver um ensaio clínico comparando a droga A com a droga B e um outro comparando a droga B com a droga C, é possível indiretamente comparar a droga A com a droga C. Então, para áreas onde tem uma pluralidade de intervenções, pode ser uma estratégia interessante para resolver algumas questões na literatura. O porquê fazer uma meta-análise ou uma revisão sistemática? Hoje, vocês sabem, a gente vive uma avalanche de informações, né? Existem alguns dados aí que, para a gente se manter atualizado, a gente deveria ler. O Davidov, em 95, falava que era 10 artigos por dia. Hoje, a gente precisaria ler ao redor de 17 artigos por dia. Lógico que isso varia de área para área, né? Só no PubMed hoje a gente tem mais de 4.000 revistas e artigos saindo todo dia. Então, a revisão sistemática e a meta-análise se torna aí um instrumento interessante para estar resumindo, condensando a informação, fazendo toda uma revisão de um tema específico. Esse gráfico aqui é uma busca do PubMed desde 1976 até 2019, 2020 ainda está em vigência. E o que esse gráfico mostra? Em azul é o número de ensaios clínicos, né, de citações de ensaios clínicos. Em vermelho, o número de citações da meta-análise. E se vocês forem ver, a partir de 2000, esses gráficos eles quase andam paralelamente. Ou seja, a demanda realmente no grande número de ensaios clínicos faz com que
a meta-análise seja, e a revisão sistemática seja uma ferramenta interessante para condensar essa informação. No gráfico abaixo é a relação, né, aonde a partir de 2000 essa relação ela permanece estável e hoje está mais ou menos numa proporção de 10 ensaios clínicos para uma meta-análise, mostrando aí uma relação interessante entre o número de artigos que sai e a produção de meta-análise. Mas não é só a meta-análise e a revisão sistemática não serve apenas para você resumir, né, informação. Na verdade, ela vai muito além disso. Aqui eu trago alguns pontos interessantes do porquê fazer uma meta-análise. O primeiro deles, a meta-análise tem um papel importante de aumentar o poder estatístico de determinados estudos. A gente sabe, o Jaiter acabou de comentar, o ensaio clínico ele é desenhado, projetado para encontrar diferenças entre grupos e muitas vezes isso depende do tamanho da amostra. E por N motivos você pode ter um estudo subpoderoso para encontrar uma determinada diferença para uma determinada intervenção. Então a meta-análise pode ser uma estratégia interessante de você ampliar o N da amostra e conseguir enxergar se essa diferença existe ou não, tá? Ela também pode aumentar a precisão do efeito. O que seria isso? Você consegue calcular o número necessário para tratar ou o número necessário para produzir um efeito colateral. Isso, para quem paga a conta do sistema de saúde, é bastante interessante na hora de estar absorvendo alguma intervenção nova ou não. Também ela pode entrar aí numa situação de conflito, onde nós podemos ter 2 estudos favoráveis a determinada droga, 3 para outra, e outros que não apontam um caminho correto. E aí, fazendo a meta-análise, a gente poderia estar enxergando melhor a situação e resolvendo as questões. Também ela pode resolver questões abertas. Não se sabe, não se tem conflito, mas ela acha a solução. E também é possível utilizar a meta-análise para gerar novos estudos. É muito comum você fazer uma revisão sistemática com meta-análise e sugerir novos trials, apontar novos caminhos. Por tudo isso, a meta-análise na pirâmide de evidência, de nível de evidência de Oxford, junto com os ensaios clínicos, ocupa o topo, é considerado o nível 1A. Obviamente que esse topo é ocupado pelas meta-análises e revisões sistemáticas oriundas de ensaios clínicos randomizados, seja de dado individual de paciente ou de estudos publicados. As meta-análises que se baseiam em estudos de corte, seja com um braço só ou com braços comparativos, elas já caem no nível de evidência, porque elas partem de estudos onde já tem bias maior, portanto, qualidade menor da meta-análise também. Ela carrega isso junto dos estudos. Dessa forma, dito isso, é importante frisar que a meta-análise, apesar de ter um nível de evidência alto, ela possui limitações. Eu destaco aqui o fato dela ser uma pesquisa retrospectiva, ela inclui já o que aconteceu, então não é possível, você tem que trabalhar com o dado que tem e o viés que tem no dado, ele vem para a meta-análise. Depende da qualidade dos estudos. Então, se eu ponho estudo de qualidade ruim, eu vou ter uma meta-análise de qualidade mais baixa. Se eu combinar estudos com desenhos diferentes, eu posso estar acrescentando heterogeneidade no produto da meta-análise, e eu vou mostrar que tem uma conta matemática que aponta isso, se na meta-análise eu estou combinando coisas muito diferentes. E eu posso ter meta-análises de qualidade bastante inferior se eu combinar estudos muito diferentes. A gente costuma brincar que uma meta-análise boa combina banana com banana e laranja com laranja. Misturar as coisas, a não ser que seja uma network meta-análise, não dá certo numa meta-análise tradicional. Vamos falar agora das etapas, né? Existe um método para fazer a revisão sistemática com meta-análise. O primeiro deles é a formulação da pergunta. É fundamental, a pergunta ela vai nortear tudo.
ela vai definir até que tipo de estudo que nós vamos identificar, né, que é o passo 2. Você tem que ter uma estratégia muito clara de coleta de dados, em que banco de dados você vai, quais os descritores que você vai utilizar. E o quarto e o quinto passo, até o terceiro, seria a revisão sistemática. O quarto passo, a revisão sistemática faz uma análise dos dados, mas de maneira qualitativa, e aqui é a mudança para a meta-análise, onde os dados eles são trabalhados e produzidos estatística desses dados para interpretação e inferência dos resultados, que seria a quinta etapa. Hoje existem diversos manuais de revisão e guidelines para nortear a produção desse tipo de estudo. Eu destaco aqui o da Cochrane, que é o mais antigo, o mais estruturado, que tem bastante informação e já está incorporando a Network Meta-análise no seu Open Book. Tem a da Universidade de York, na Inglaterra, e tem aí os guidelines que a maioria das revistas estão utilizando, que seria mais um guia do que o teu report a respeito da meta-análise e revisão sistemática tem que ter para ter uma qualidade aceitável, aí, ter um produto final de boa qualidade, que é o Prisma, que é para quando você faz meta-análise de ensaios clínicos randomizados, e o MUSE para estudos observacionais. Então, entrando um pouquinho mais nas etapas da meta-análise, como eu disse, a primeira etapa é a fundamental, que é a pergunta. A pergunta, a gente usa essa regrinha, o PICO, que nada mais é do que paciente, intervenção, comparação e resultado. Então, é importante você definir a tua população, o seu paciente, a patologia que você vai estudar. A intervenção, o que você vai investigar, com que grupo você vai comparar e quais os resultados você vai procurar nesses estudos para medir essas comparações. O segundo passo é definir as bases de dados. É importante ter uma estratégia de busca com palavras-chave e sinônimos. 100% das meta-análises e revisão sistemática inclui aí o Medline com o PubMed, 90% Cochrane e 60% Embase, mas hoje tem outras bases de dados, né, de áreas específicas, também é possível você fazer a busca nessas bases de dados. O ideal é fazer com 2 revisores, ter a mesma estratégia, um checar o outro. Geralmente um encontra coisas que o primeiro ou o segundo e vice-versa não encontraram. Importante também chamar a atenção aqui é de ler as referências de todos os artigos que forem selecionados. Geralmente eles apontam aí algo mais que eventualmente pode ter passado, seja por um revisor ou por outro. A próxima etapa é a coleta dos dados. É importante, ela tem que ser independente, estruturada, padronizada e alinhada com os resultados. É importante que seja independente e estruturada para você ter um padrão de qualidade no dado e para um revisor checar o dado do outro. Às vezes você está fazendo uma meta-análise que tem muitos estudos e passa. Detalhes passam, muitas vezes você tem que ficar trocando tabelas e é importante ter sempre mais do que uma pessoa envolvida para estar checando isso, tá? A estruturação também faz com que você não perca tanto tempo montando uma tabela gigante, enquanto o outro revisor está fazendo uma tabela menor. Então, o ideal já é combinar antes quais os dados vão ser coletados para dinamizar e não perder tanto tempo nessa etapa. O próximo passo, a meta-análise, ela vai fazer conta, né? Então, nós trabalhamos com 2 tipos de variáveis, vamos falar assim. Então, nós trabalhamos com variáveis dicotômicas, que seriam as variáveis que dão o resultado em proporção ou sim, não, né? Então, seria o exemplo, sucesso, morte, recidiva da doença ou não. E para isso, nós podemos trabalhar com o odds ratio, com o risco relativo e com o hazard risk. Existem algumas diferenças sutis, né, entre odds ratio, risco relativo e hazard risk. O odds ratio é a chance de um evento ocorrer num grupo
e a chance de ocorrer em outro grupo é uma razão de probabilidades. Ele é ideal para quando um evento ele é raro dentro de uma população muito grande. O risco relativo já é a razão de incidência de evento entre um grupo exposto ou não. Ele não depende tanto aí da incidência do evento. O hazard ratio a gente tem usado muito para avaliar a proporção de ocorrência de um determinado evento ao longo do tempo, né? Então, a chance da recidiva da doença em 2 anos. Então, essa métrica seria a métrica ideal para estar avaliando esse tipo de evento. E quando a gente trabalha com variáveis contínuas, por exemplo, para vocês do glaucoma, pressão intraocular, a gente usa aí a difference mean risk, que seria a diferença entre os grupos, né? Então, são esses os tipos de dados desfecho que a meta-análise ela produz. Hoje, a situação está bem mais fácil, né, do que no passado. Existem diversos softwares que permitem aí fazer uma meta-análise de qualidade. Eu destaco aqui 3, né, que são gratuitos. O ReviewMan, que é da própria Cochrane, o 5, né, versão 5. Ele funciona tanto em ambiente Windows quanto Mac, é livre, tem todos os recursos e dá para resolver assim 90% dos problemas, 95% até, de uma meta-análise. O ProMeta é um software que vem crescendo bastante, porque vem incorporando vários testes estatísticos dentro da meta-análise, também funciona em ambiente Mac. O Open Meta-Análise é um pacote também free, que funciona em Mac e Windows. Ele permite fazer meta-regressão, permite fazer muita coisa. Nos últimos tempos tenho usado bastante ele. E aí tem os pacotes pagos. Tem o Comprehensive Meta-Analysis, eu já trabalhei com esse pacote. Ele também tem para Windows e Mac. É um dos melhores programas que tem no mercado, ele faz de tudo. E o próprio Stata. O Stata, a única dificuldade dele é que você precisa saber a sintaxe do programa para fazer rodar os testes. Eu não trabalhei muito pouco com o Stata, mas esses são os softwares mais utilizados. Hoje tem outros, mas eu trouxe os mais comuns aqui para vocês. Agora eu vou apresentar para vocês um cenário clínico. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, mas eu acredito que todo mundo vai entender, porque a comparação ela é bem objetiva e clara, de como nós, em 2007, fizemos uma meta-análise e foi motivado por uma questão clínica de uma paciente na época. Então, era uma paciente de 46 anos, né? Ela tinha um diagnóstico de câncer de mama, tinha feito uma cirurgia conservadora com esvaziamento axilar, tratamento padrão, e foi tratada com quimioterapia adjuvante, com esse esquema de quimioterapia também padrão para a época. E tinha feito radioterapia. E no anátomo patológico, ela tinha expressão de receptor estrógeno e progesterona e HER2. Em 2007, existiam alguns ensaios clínicos que mostravam resultados conflitantes para o uso de uma droga chamada trastuzumab, que se liga a esse receptor HER2. Então, veio a dúvida, né? Se uma paciente tratada por cirurgia, radioterapia e químio padrão com expressão de HER2 positivo, se havia benefício de tratamento complementar com trastuzumab e Hercept. Cabe ressaltar aqui que, na época, um tratamento com essa droga ficava ao redor de R$120 mil. Então, a dúvida fazia todo sentido, né? Como que nós fizemos? Então, a gente transformou a pergunta, né, utilizando o sistema PICO, como eu disse, na etapa 1, lá atrás, no início da apresentação. Então, como que ficaria utilizando a regra do PICO a pergunta? O tratamento com Hercept, trastuzumab, reduz a mortalidade em paciente com câncer de mama, tratado com cirurgia, radioquímio, comparado aos pacientes que não o receberam? Então, quem seriam os pacientes? População seriam mulheres com câncer de mama. A intervenção seria o Hercept com trastuzumab. O resultado seria a mortalidade e a comparação seria quem não fez o tratamento.
A estratégia da pesquisa. Então, como se tratava de intervenção, lembrem-se da pirâmide de Oxford, para nós, como o tratamento era muito caro, a gente queria o melhor nível de evidência. Revisão sistemática ou meta-análise ou ensaio clínico randomizado controlado. Bancos de dados, Cochrane para revisão sistemáticas e Medline PubMed de 96 até o presente. De 96, porque antes disso não existia, ninguém conhecia o receptor e não existia essa droga. Estratégia da pesquisa, né? Nós definimos as palavras-chave, então câncer de mama é o sinônimo, trastuzumab é o sinônimo Hercept, e o nosso endpoint primário foi a mortalidade. Aqui já mudou, né, a aparência do PubMed, mas na época nós colocamos aqui o 1, o 2 e o 3, e aí fizemos várias combinações, só 1 ou 2, 1 e 2, e todas as combinatórias possíveis. Veio lá 625 artigos no resultado da busca, e aí nós limitamos para ficar mais restrito. Limitando, a gente chegou num total de 28 ensaios clínicos randomizados. Também achamos mais 2 artigos relevantes na biblioteca da Cochrane que tinham sido publicados em anais de congresso. Para filtrar, então, entre aqueles 28, a gente só considerou ensaio clínico randomizado, publicado ou não, sem restrição de língua, que incluíram mulheres com CA de mama maior do que 18 anos, com HER2 positivo, tratado por cirurgia radioquímio, e pacientes que tinham sido randomizados para receber ou não a intervenção. E avaliamos aí mortalidade, recorrência, metástase, insuficiência cardíaca e segundo tumores, insuficiência cardíaca, porque existiam alguns relatos que a droga poderia produzir. Esse foi o resultado da nossa meta-análise. Então, foram 5 ensaios clínicos de pacientes que fizeram Herceptin, né, que é a intervenção que a gente tinha interesse, pós-cirurgia e rádio. Deu um total de 9.117 pacientes, de 26 a 85 anos, recrutados na América do Norte e Europa. E aqui está a chave da nossa questão, né, que foram randomizadas, foram aleatoriamente divididas em receber a droga ou não receber, né? Que era o ponto-chave da nossa questão. Aqui eu queria fazer um parêntese, porque apesar de ser um estudo oncológico, poderíamos estar aqui numa questão envolvendo até mesmo glaucoma. Aqui a gente poderia ter formulado uma pergunta, usado toda a mesma estratégia relacionada com aquela pergunta, e aqui a gente está considerando droga A ou droga B, ou droga A versus, ou cirurgia versus observação. Então, é só para contextualizar para vocês, para quem tiver um pouco confuso aí em relação a todo o tratamento e o exemplo. Esse foi o resultado. Então, esse é um gráfico de Forest. Ele tem esse nome porque remete à floresta, quando todas as linhas do gráfico, todas essas linhas, tem programa que plota todas as linhas, então fica parecendo uma floresta. Esse é o layout do gráfico do programa da Cochrane. Ele só traz a linha passando pelo 1. Aqui em cima está o desfecho em intervalo de confiança. Aqui está a listagem dos estudos. Aqui é a intervenção. Aqui a não intervenção. E aqui os resultados relacionados. Então, nesse estudo, 49 de 1.073 morreram, né? Quem que usou o trastuzumab, e 80 de 1.074 evoluíram para óbito que não utilizaram. O programa, ele calcula o intervalo de confiança para cada estudo, que é dado aqui por essa barra. O quadrado é o peso do estudo, dado aqui pelo weight, dentro de toda a análise estatística. Aqui é o resultado do odds ratio para o estudo, e ele faz essa conta para cada um dos estudos. Importante notar, muita gente pensa que o gráfico nada mais é assim, que o programa ele faz a conta. Se a barra, se tem 2, 3 estudos que está para cá,
é óbvio que ele vai somar, vai fazer uma conta aí simples, aritmética, entre os estudos e vai dar o diamante, que é o resultado final. Não é assim. Ele usa em consideração o tamanho da amostra, o peso do estudo dentro do resultado para produzir o gráfico final, tá? Que é dado pelo diamante. O diamante, então, ele que nos mostra aonde está o resultado final. E aqui no canto inferior direito do gráfico, mostra o quanto foi o odds ratio combinado desses estudos. Então, aqui no caso, foi 0,52, variando de 0,4 a 0,6. Então, essa tabela aqui poderia ser, pensando em glaucoma, usar colírio ou não usar colírio para um determinado grupo de pacientes com glaucoma, e a conta ter sido feita do mesmo jeito, e a interpretação do resultado valeria da mesma forma, tá? O que é importante frisar? Importante frisar aqui, esse 0,52 significa que teve 48% de redução da chance de morte de uma paciente que usasse o Herceptin na época, tá? Aqui no canto inferior esquerdo está o P, esse é o resultado do P, né? Então, um P é significativo. E aqui está o resultado da heterogeneidade. Então, ele dá o resultado pelo I e também dá um P. O I ele tem que ser menor que 25% para não ter uma heterogeneidade significativa. E o P ele não pode ser menor que 0,05, senão existe a heterogeneidade, tá? Como conclusão desse estudo, então, trastuzumab reduz mortalidade, diminui a recorrência da doença, né, do câncer de mama em pacientes com câncer de mama com HER2 positivo, e a dose recomendada à época foi de 4 miligramas por quilo por 1 ano. Esse trabalho ele serviu de base, e esse é um exemplo de como uma revisão sistemática, uma meta-análise, ela pode ser utilizada, né? O governo japonês, em 2007, utilizou essa meta-análise como forma de fazer o FDA deles e o sistema deles incluir o Herceptin no arsenal de tratamento para o câncer de mama inicial. Essa meta-análise ela já foi citada aí bastante vezes e até hoje, apesar dela já está ficando idosa, ela tem bastante interesse por conta desse achado. Então, como conclusão, que eu queria deixar para vocês é que realmente revisão sistemática com meta-análise produz alto nível de evidência, resolve questões abertas, aumenta o poder estatístico, tem um papel fundamental de resolver conflitos na literatura, resume a literatura sobre um tema específico, mas como o estudo tem limitações, é importante que vocês tenham noções dessas limitações e de como uma meta-análise é produzida para avaliar, porque existem meta-análises hoje de baixa qualidade. Gostaria de agradecer novamente ao Jaiter, grande amigo, e à comissão organizadora novamente pela oportunidade, e estou à disposição para eventuais perguntas. Muito bem, Gustavo. Obrigado. Aula excelente, muito didática. Ficou muito simples para entender, né? Principalmente com o uso do exemplo. Só ressaltar com o pessoal que o Dr. Gustavo, como vocês perceberam, usou o exemplo para passar pelos principais pontos de uma meta-análise usual, assim, mais simples, né? Existem variantes de meta-análise, igual ele falou. Aqui a gente não tem tempo para discutir network e outras a mais do que se tem, né? Eu só queria... Uma vez um aluno me perguntou, porque algumas vezes eu dei essa aula, né? Uma aula parecida com essa, não essa aula exatamente, né? Mas se precisaria ser... no caso da heterogeneidade, se precisaria sempre fazer o funnel plot, que é um outro tipo de gráfico, né? Que às vezes os artigos mostram. Então, a pergunta para você, eu só tenho essa, para talvez estimular o pessoal a fazer perguntas para nós aí, né? Das duas aulas.
mas não precisa, né? Se você calcular a heterogeneidade e ver que ela não é significativa, é suficiente. É isso, Gustavo? Não, é interessante sempre produzir o funnel plot por conta do bias de publicação. O funnel plot é uma ferramenta interessante para a gente investigar se se o nosso resultado não está influenciado pelos resultados positivos. Quando dá heterogeneidade, é interessante investigar o porquê da heterogeneidade. Nós estamos fazendo algumas meta-análises, né, que a gente observa que varia muito o desenho dos estudos. E aí, nesse cenário, é interessante a gente coletar a estrutura do estudo e tentar fazer análise de subgrupo. Geralmente, quando você faz a análise de subgrupo, você diminui significativamente a heterogeneidade. Exatamente, é isso mesmo. Uma coisa também interessante que não deu tempo de falar, às vezes a gente faz uma revisão sistemática, né, que não dá para fazer meta-análise, por exemplo, usando estudos caso-controle, e nós usamos até numa revisão sistemática recente, com mistura de caso-controle e série de casos. Então, era um assunto que não era teste de droga, por exemplo, né? E existem tipos de tabelas que analisam a qualidade dos estudos. Então, aquela tabela da Cochrane é muito boa para clinical trial, né? Mas existem outras, de Newcastle, por exemplo, que analisa a qualidade de estudos, por exemplo, com série de casos, ou até caso-controle, coorte, né? Então, fiquem atentos a isso. Tem saído bastante instrumento para você tentar controlar, principalmente, esses tipos de estudo onde realmente a qualidade ela é mais baixa. Você citou uma muito importante, né? De Newcastle, ela é bastante utilizada. Tem a Dijada, né? A escala Dijada também. E tem uma que é só para série de casos, que eu fiz uma recentemente, que é uma intervenção muito nova. Então, assim, vou amolar vocês um pouquinho. Começou alguns estudos de usar radiação para ablar taquicardia ventricular. E a maioria dos estudos tem 10, 15, 20 pacientes. Então, desenvolveram uma escala para ver se a série de casos ela tem qualidade. Então, cada vez mais tem se preocupado, né, com a questão da qualidade para entrar os estudos numa revisão sistemática ou meta-análise, porque, na verdade, isso que vai influenciar todo o resultado, né, do produto final. Não, perfeito, muito bom, viu, Gustavo? Carolina, você quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não, excelente. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada pela presença. Acho que o pessoal aproveitou bastante, foi bem didático. Obrigado novamente. Pessoal, se a Carolina permitir, acho que nós não tivemos nenhuma pergunta mais específica, né? Nós já passamos aí uns 10 minutos. Não é isso, Carol? Acho que não tem ninguém não, né? Pelo que eu estou acompanhando o chat aqui, não teve não. Não. Mas a gente pode também, não obstante, nos próximos encontros, alguma pergunta muito especial de aulas passadas, a gente tentar responder se tiver tempo, tá? Espero que todos tenham gostado. Agradecer de novo a presença do Gustavo e a parceria com a Carol. E da minha parte aqui, eu dou uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. O próximo encontro, só lembrando, né, Jaiter, na semana que vem, na segunda-feira, às 19 horas. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, Gustavo. Um abração. Tchau. Tchau.